Olá, queridas! Aqui estamos nós, iniciando o nosso estudo sobre oração. Estava eu dirigindo para buscar a Júlia na escola e perguntei ao Senhor: Pai, você quer continuar com o grupo, né, de mulheres, e qual é o próximo tema? Aí Deus falou assim: oração. Eu quero conhecer mais de vocês, eu quero que vocês se cheguem mais perto de mim, a começar em mim, né? Esse tema de oração, em primeiro lugar, foi um convite que Deus fez para mim e eu quero estender esse convite para você também, para que a gente possa aprender, para que a gente possa entrar nessa escola de Deus de oração. Tenho sido muito impactada com um lindo ministério da pastora Valnice Milhomens, e até tenho, né, o livrinho dela, chegou hoje quentinho. Tenho outros livros que eu baixei no Kindle, tenho lido, maravilhoso. Valnice Milhomens, procura aí o material dela se você quer conhecer mais sobre oração. Eu vou estar citando muitas coisas dela, algumas coisas que eu vou colocar no meio, mas vai ser maravilhoso poder passar esse tempo com vocês. E hoje a gente vai fazer uma introdução sobre esse tema. Eu até lancei lá no grupo, né? O que é oração para você? Tantas respostas lindas, né? Maravilhosas. Sobre relacionamento, sobre amizade, sobre o descarregar de fardos, né? E oração é tudo isso, né? E muito mais. A oração, eu fiz algumas anotações e eu vou estar tentando seguir mais ou menos para compartilhar com vocês. E ontem à noite eu estava ali, né, sentada na cama e perguntando ao Senhor como eu poderia definir oração. Oração não se ensina, né? Eu não posso chegar aqui e falar assim, vocês têm que orar assim, né? Jesus deixou um modelo de oração para a gente seguir, mas vida de oração não se ensina, né? A Valnice diz que assim como você aprende a nadar nadando, você não pode simplesmente pegar uma classe de natação e nunca ir para a água. É a mesma coisa que a oração, você só aprende a orar orando, na prática, né? Então a gente vai entrar nesse desafio aí de 4 semanas. São 5 quintas-feiras, né? Nós começamos dia 1º de fevereiro, vamos até o final do mês falando sobre esse tema e vamos praticar também, nos encontrando para orar, né? Mas para você começar a falar sobre oração, a primeira coisa que você tem que se perguntar é quem é Deus para você? Se você pudesse fechar os seus olhos e se perguntar, quem é Deus para mim? Você dá 1 minuto para você respirar, para você sentir o que você vê. Você vê alguém barbudo, velhinho, longe de você, perto de você? O que você vê? Você anota. Essa é uma visão que você tem de Deus. Muita gente tem uma visão de que Deus está no céu jogando raios na nossa cabeça para que a gente possa aprender e deixar de ser imaturo, né? Eu tenho certeza que essa não é a visão do nosso Deus. Mas qual é a sua visão? Não tem como a gente falar sobre oração sem antes saber o alvo. Quem é o alvo da oração, né? Deus é o alvo da oração. Eu posso ser o alvo da oração. Outros podem ser o alvo da oração, né? A oração que eu faço para Deus, a oração que eu faço sobre mim de entrega, de petição, ou a oração que eu faço pelos outros, a intercessão. Mas quando nós falamos da oração de adoração, a oração de entrega para Deus, né? Quem é esse Deus com o qual você tem conversado? Ele está com raiva de você? Ele olha para você e vê todas as suas falhas? Quem ele é para você? Como você se relaciona com esse Deus? Se você não souber responder essa pergunta, você precisa fazer essa investigação. Você precisa falar, Pai, me mostra quem você é para mim. Me mostra. Se você fechou os seus olhos e viu um homem meio que distante te olhando de longe, ele quer se aproximar de você. Essa não é a visão de Deus. Não é. Às vezes nós vemos Deus baseado no relacionamento que nós tivemos com o nosso pai. E quando esse relacionamento foi bom, é uma facilidade a gente se aproximar de Deus. Mas quando esse relacionamento não foi bom, fica um pouco difícil a gente se aproximar desse Deus. Então, queridas, antes da gente iniciar qualquer tipo de ensino, se pergunte quem é esse Deus, qual é essa visão que eu tenho de Deus. Quando eu fecho os olhos no silêncio, eu pergunto, quem é você para mim, Deus? E o que você vê? Né? Esse é um bom jeito a gente iniciar falando sobre oração.
E se Deus é um Deus carrasco, se Deus é um Deus que só olha as suas falhas e que sempre procura ver em você o seu pior, esse não é o Deus que a Bíblia ensina, porque o nosso Deus é um Deus amoroso. Ele é um Deus amoroso. E a gente costuma dizer, né, que Deus sempre está de bom humor. No céu não há tristeza, no céu não há ira, não há revolta, não há pecado, não há doença. Então Deus está sempre de bom humor. No céu é o lugar onde a alegria reina, a verdadeira alegria, a paz reina. É um lugar de alegria. E o modo como Deus nos vê não é de um modo julgador, não é de um modo pesado, não é de um modo, você tem que caminhar mais, tá faltando sempre um pedaço. Sabe aquela sensação? Eu senti muito de falar isso, muito, muito, muito. Você precisa checar o seu coração com Deus hoje, para que o seu coração se alinhe com quem verdadeiramente Deus é. Um Deus que já nos perdoou, um Deus que já nos aceitou. E esse perdão foi muito caro. Esse perdão foi através da morte do seu próprio filho. Jesus morreu na cruz. Para que quando Deus olhasse, morreu e ressuscitou, a ressurreição de Jesus é que trouxe essa nossa união de novo com o Pai, né? Mas a partir desse momento, Deus passou a nos ver como Ele vê Jesus. Você acredita nisso? Existem muitos textos na Bíblia que diz isso. Então, quando Deus olha para a gente, Ele vê a imagem do seu Filho Jesus e Ele nos ama. Ele nos ama. Ele não enviaria o seu próprio Filho por pessoas que não teriam valor. Ele não entregaria aquilo de maior valor para morrer por pessoas de nenhum valor. Ele viu valor em nós, Ele viu valor em mim e você. E é esse Deus que vê o nosso valor ainda quando estamos em pecado, quando vivíamos em pecado, Ele mandou o Filho dele para nos resgatar, quanto mais agora que sabemos que somos filhas dele, quanto mais agora o amor dele pode cobrir uma multidão de falhas e pecados, é o que a Bíblia diz. Então vamos iniciar esse capítulo de oração, essa introdução, né? Colocando o nosso coração no lugar certo. Pai, revela a cada mulher ouvindo esse vídeo, cada pessoa ouvindo esse vídeo. Revela o bondoso Pai que você é. E baseado nisso, nessa visão que você tem de Deus, é através dessa visão que você vai se aproximar dele. Se eu sei que Ele é meu Pai e Ele está de braços abertos, eu vou correr para Ele todas as vezes. Agora, se eu o vejo como alguém que vai me repreender e vai olhar os meus erros e vai dizer, nossa, de novo, hein, viu? Vai trazer vergonha sobre mim, eu vou fugir dele. Eu vou fugir dele. Então, queridas, em nome de Jesus, que o nosso coração se abra para a verdadeira revelação de quem Deus é. Um Deus bom, sua bondade não muda. E nele não há maldade, nele não há manipulação, nele não há nenhuma sombra de mudança. O amor que Ele derramou na cruz através de Jesus é o mesmo amor que Ele tem por hoje. Por mim e você. Por mim e por você. Amém? A gente vai entrar nisso mais adiante, mas essa é uma das partes favoritas para mim, né? Sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, conhecer eles e a gente passa a se conhecer também, conhecendo eles, né? Então, queridas, vamos falar sobre oração. A oração é esse se aproximar, né, da pessoa de Deus. Deus é Espírito e nós somos corpo, alma e Espírito. Nós somos Espírito, temos, né, uma alma e habitamos num corpo. Então, o corpo é isso que você vê. A alma é o nosso coração, né? A nossa mente, nossas vontades, o nosso livre-arbítrio está ali, o poder de escolha está ali na alma, né? E temos o Espírito, que é onde o Espírito Santo de Deus se une ao nosso Espírito, ao Espírito do homem. E ali há uma nova vida, né? Nossa nova vida, quando a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos uma nova criatura, significa que o nosso espírito foi recriado no mesmo momento em que nós aceitamos a Jesus e recebemos o Espírito Santo de Deus. Isso acontece no espírito. E nós precisamos dar lugar para que esse espírito cresça, para que esse espírito possa falar com a gente. E como é que a gente faz isso? Através da oração. Através da oração. Então a oração é um relacionamento entre duas pessoas que se amam. Olha só que coisa mais linda. É uma conversa, é um diálogo onde você não apenas fala, joga sobre ele e vai embora.
mas você joga sobre ele, você para, você tenta ouvir o que ele tem para te falar também. Às vezes nós perdemos, nós oramos e vamos embora. Ah, fiz meu devocional. Mas você, às vezes, se você adicionar um minutinho de silêncio, você pode colocar um louvor, você pode apenas ficar em silêncio, você tentar ouvir a voz de Deus, treinar, o se conectar ao Espírito. Às vezes, através do silêncio, através do louvor, você precisa estar ali, ó, um louvor tocando, e você precisa estar parado, só ouvindo, tentando ouvir. O ouvir é tão importante quanto falar na oração. O que ele tem para nos falar é tão importante quanto aquilo que nós temos para falar para ele. Então, queridas, é isso, é esse relacionamento. E quando eu posso falar com alguém, né? Existem dois modos de se relacionar com as pessoas. Apenas falar. Imagina que você está passando em algum lugar e todo dia você vê aquela pessoa e fala bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você tá? Tudo bem? Você pode falar a vida inteira bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, família, tá bom? Tá tudo bem. E ficar naquele relacionamento superficial. Ou você pode ir mais fundo. Perguntar como ela está, como está a família, posso orar por você, conhecer a história daquela pessoa, a cultura daquela pessoa. E aí sim o relacionamento passa a ser desenvolvido. E quando esse relacionamento é aprofundado, há uma espontaneidade nesse relacionamento. Não há barreiras mais entre você e aquela pessoa. Você tem aquela liberdade de sorrir, você tem aquela liberdade de apenas ouvi-la. E é isso que nós precisamos alcançar quando nós vamos orar. É aquele momento gostoso onde eu me aproximo de um Pai cheio de amor e sabendo que o Espírito Santo dele, que também me ama, está dentro de mim. E eu tenho aquele acesso contínuo, 24 horas. Eu tenho esse acesso contínuo, não importando o lugar, a situação onde você está. No seu trabalho, você está em casa, limpando, lavando, cozinhando, você está malhando, onde você estiver. Esse acesso, ele é liberado. Porque é um acesso no Espírito. É no Espírito que ele fala. E pelo Espírito ele lança coisas na sua mente, ele lança coisas, né, no seu coração. É pelo Espírito. Então o Espírito não tem tempo, não tem barreiras, não tem presente, passado e futuro. Né? Tudo que foi, é e será, está no reino do Espírito. Ele é atemporal. Então nós não temos barreiras e nem limitações de acessar a Deus a qualquer hora e a qualquer circunstância. Amém? Então isso aí é o essencial para a gente começar a oração. Esse relacionamento, né, de duas pessoas que se amam é muito lindo, né? É um relacionamento onde você entra sabendo que está sendo ouvida, sabendo que o que você fala importa. Olha que coisa linda, né? E isso é importantíssimo que haja no seu coração quando você se aproximar, né? E em oração ao Pai. Nesse relacionamento, há uma confiança. Há uma confiança. Você não entra incerto. Na oração, você não entra incerto. Na oração, você entra sabendo que está sendo ouvido. Olha que coisa linda. Olha só, eu vou ler para vocês um pedacinho do trecho do livro da Tipos de Oração da Valnice. A oração, por ser esse relacionamento de amor, de espontaneidade, ela transcende as palavras. Então a oração vai muito mais além daquilo que você diz para o Pai. Uma atitude com Deus pode ser uma oração. Olha só que coisa linda, você lembrar dele, você talvez não fazer alguma coisa por causa dele, isso também é uma oração. Um pensamento pode ser uma prece. Um descanso em Deus é uma forma de oração. Olha que coisa linda. Ao invés de você se preocupar, você escolhe descansar. Isso também é uma oração. O estar na sua presença em silêncio. Inclinar-se para ele. Uma lágrima. Um suspiro. Isso também pode ser uma oração. Uma exclamação. Oh! Um sentimento. Tudo pode ser uma forma de oração. E esse relacionamento ele pode ser tão íntimo que não vai depender de lugar, de hora, de circunstância. Ele vai ser contínuo, ele vai fluir dentro de você ao Pai. Em qualquer momento, você está conversando com alguém, você fala, ô Pai, obrigado por isso. Ô Pai, você é maravilhoso. Ah, eu libero sobre a sua vida, querida, a vontade de Deus. Você pode fazer isso. Você não precisa ter aquela formalidade, aquela
Nossa, vamos fechar os nossos olhos, baixe a sua cabeça. A Bíblia tem várias menções de você olhar para os montes, de onde vem a nossa salvação, levantar os olhos para cima. Né? Jesus, quando ascendeu, ele subiu, os discípulos estavam olhando, ele falou, por que você olha para cima? Vemos Jesus que vai e desce, né? Ele vai voltar. Então, esse fato de você abaixar sua cabeça também não é necessário. Existem algumas regras que às vezes nós pegamos ao longo do caminho, que às vezes nos limitam de expandir a nossa vida de oração. E Deus está nos chamando para a gente quebrar esses paradigmas, né? A oração é aquela oração cheia de temor, de amor, de carinho, e a sua expressão de amor. É a sua expressão de amor. Eu não adianta para mim chegar aqui, pegar o livro da Valnice e ficar orando somente esse livro da Valnice e dizer que eu tenho um relacionamento com Deus. Isso aqui é uma base, isso aqui é um extra, isso aqui é um guia para mim. Eu leio, eu declaro, eu faço as orações, ela está me ensinando, né, a orar, mas eu preciso do meu tempo com o Senhor. Eu preciso do meu tempo com o Senhor. Então, queridas, esse início, né, sobre oração é importantíssimo a gente fazer antes da gente entrar, né, nas coisas que nós precisamos descobrir em Deus. 3 coisinhas rápidas para finalizar aqui nosso vídeo. Se deixar, eu fico falando aqui 2 horas, 3 horas, hein? Por favor, me ajudem. A oração, alguns princípios. Para a oração ser respondida, ela precisa seguir alguns princípios. Eu deixei esses versículos aqui, ó. Primeiro, João 16, 23 e 24. Esse versículo aqui é muito importante. Ele diz assim, eu vou ler apenas o 24. Diz assim, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Que coisa linda, né? Então, esse acesso que nós temos, né, com Deus é maravilhoso. Então, nós precisamos, no versículo 23 diz assim, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. João 16, 23. Então, nós temos que entender uma coisa, a oração é feita a Deus. Nós oramos a Deus, o Pai. Deus é o Pai. E eu oro a Ele, Pai. Pai nosso que estás no céu. Mas eu tenho que orar em nome de Jesus. Jesus é o nome, é a chave que acessa o coração de Deus. Jesus é a chave que acessa o coração de Deus. Então, Jesus é o nosso mediador. Vamos ler aqui esses 2 versículos maravilhosos. Se você puder memorizar, esses versículos são tremendos. Romanos 8, 34 diz assim, quem os condenará? Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por que tem que ser em nome de Jesus? Porque Jesus é o nosso intercessor diante de Deus. Deus está no céu, Jesus está ao seu lado direito do Pai, e ele com a mão no ombro de Deus, ele fala para Deus, ele nos defende, ele defende a nossa causa, ele é o nosso advogado. A Bíblia diz que nós temos um acusador que nos acusa 24 horas, Satanás. Essa é a obra dele na terra, matar, roubar, destruir, nos acusar. Coisa terrível, né? Mas assim como ele nos acusa, nós temos Jesus com a mão no ombro do Pai, dizendo, não, ela foi justificada. Ela é pura. Ela já foi perdoada, ela é capaz, ela ouve a minha voz. Jesus, ele nos defende diante do Pai 24 horas, ele apresenta as nossas causas, ele apresenta as nossas orações para o Pai. Esse é Jesus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele ganhou esse poder de estar ao lado do Pai, sendo nosso intercessor, nosso advogado diante de Deus. Que coisa linda, né? Então a oração tem que ser feita no nome de Jesus. Não tem outro jeito. Não é através de nenhum outro nome, nenhum outro mártir da história, né, que foi canonizado. A oração é no nome de Jesus, é o que a Bíblia diz. Olha só, esse aqui é maravilhoso. 1 Timóteo 2,5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Quando Jesus veio como homem, ele conseguiu diante de Deus o direito, ele comprou esse direito de ser homem e de ser Deus. Então ele, diante de nós, ele é como homem, ele entende as nossas mazelas, as nossas dificuldades, porque ele é homem, mas ele também é Deus, então ele fala com Deus, ele é o nosso mediador.
mediador. Ah, como é que eu vou através de Deus? Eu vou sozinha, sem Jesus? Não vai chegar ao Pai. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, que Ele e o Pai são um, a não ser por mim. Então você não pode tirar Jesus da sua oração. Jesus é o mediador. Esses dois textos. Jesus é o intercessor, Romanos 8. E 1 Timóteo 2, 5. Jesus é o nosso mediador. Jesus é tudo. Ele é o nosso mediador e o nosso intercessor. Ele está no meio entre os homens e Deus. Ali está Jesus. E ao lado do Pai intercedendo por nós, ali está Jesus. Jesus é a pessoa-chave. E o Espírito Santo, o que ele está fazendo? Ele está conectado ao nosso espírito, nos ensinando, nos ajudando, nos fortalecendo. Ele está ouvindo o que Jesus fala de nós para Deus. E ele vem no nosso espírito e sussurra aquelas lindas coisas que Jesus está falando de nós. Olha que coisa linda. Então o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele está ali no nosso espírito, falando para nós quem nós somos, filhos amadas, queridas, cheias de autoridade, cheias de poder, cheias de vida, cheias de perdão. Essa é quem nós somos. E ele ouve isso de Jesus. E ele fala isso, ele traz isso ao nosso espírito e nós recebemos isso no nosso coração e na nossa mente. Olha que coisa linda. Então esse é o processo da oração, queridos. Orar a Deus através do nome de Jesus, nosso mediador e intercessor, com a ajuda poderosa do Espírito Santo. Então essa foi a nossa introdução hoje sobre oração. Nós vamos parar por aqui hoje. Estudem esses versículos. Eu vou postar eles lá no grupo pra gente. Nós vamos ainda falar, tentar gravar outros vídeos. Eu vou deixar esses vídeos no YouTube. Você assista como você pode. Serão vídeos longos porque são vídeos de ensino. Tá bom, queridos? Eu vou deixar esse material lá para quem tiver novo na fé ou quem quiser revisar alguma coisa sobre oração. Eu peço ao Senhor que esse material seja de alguma forma abençoador para você. Tá bom? Que alegria estar nessa jornada de oração com vocês, mulheres fortes de Deus, ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Vamos juntos investigar nessa linda aventura da fé, que é aprender a falar com Ele, ouvi-lo, e vai ser um momento maravilhoso, eu tenho certeza, na nossa caminhada. Vamos orar? Vamos fazer aquilo que nós estamos falando nessa aula inteira? Que coisa deliciosa, esse momento aqui com o Pai. Pai, gratidão é a palavra, Senhor, que está nos nossos lábios, no nosso coração hoje. Nós te agradecemos, Pai. Pedimos que você sopre a sua vida em tudo que foi falado aqui, para que faça sentido, para que traga mudança no coração e na vida daqueles que ouvem. A sua palavra é viva e eficaz. E é por isso, Pai, que nós confiamos nela e a proclamamos hoje. Nos ensina a orar, Espírito Santo. Nos ensina a conhecer os mistérios que estão no coração de Deus. Nós te agradecemos por caminhar com a gente nessa linda jornada de fé, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Sejam abençoadas, queridas.